Serra Reis. Ela é engenheira agrônoma, doutora em geografia e pós-doutoranda do programa de pós-graduação em desenvolvimento territorial para América Latina e Caribe. Agricultora, militante do MST e assentada da reforma agrária da região sudoeste do estado de São Paulo. Com essa belíssima experiência, eu logo lhe pergunto, Ana, o que é agroecologia? Bem-vinda. Obrigada, Samir. Primeiro dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, parabenizar pela iniciativa. Acho que toda vez que a gente tenta trazer e dialogar sobre conceitos que são conceitos dedicados a transformar a nossa sociedade, a transformar a forma que a gente vê o mundo e fazer disso uma prática educativa e uma prática de comunicação, é muito importante. Então, parabenizo vocês pela iniciativa e pela possibilidade de estar aqui e trazer um pouquinho de um diálogo e de um acúmulo que não é um acúmulo e uma formação minha. Acho que a primeira coisa quando a gente pensa em agroecologia é a gente entender que a agroecologia, mais do que um conceito, ela é uma prática. E é uma praxis, né? Uma praxis porque ali é prática e conhecimento e principalmente protagonizado por camponeses, por pessoas que historicamente desenvolvem habilidades de fazer a agricultura com as condições que estão dadas em determinado ambiente. Então, a agroecologia ela é um conceito polissêmico, né, no sentido de que ela tem muitos significados, porque ela pode ser entendida como praxis, ela pode ser entendida como ciência, ela pode ser entendida como um movimento social, e ela pode ser entendida para a gente também como uma das saídas para a humanidade nesse momento que a gente vive, de muita fome, de muita destruição ambiental, e uma saída que é protagonizada pela agricultura familiar e pelos camponeses. Então, acho que conceituar agroecologia é a gente conceituar uma forma de fazer o que a gente entende por agricultura. É a cultura de camponeses em diversas partes do mundo, que convivem em biomas diversos, e que, a partir disso, criam agroecossistemas, né? Criam uma agroecologia, uma produção de alimento que dialoga com o sentido da vida e da preservação ambiental. E o que não é agroecologia? Para mim, o que não é agroecologia é o que é agronegócio. Quando a gente pensa no lucro acima da vida, quando a gente pensa em uma monocultura, quando a gente pensa em exploração do trabalho alheio, a gente não pode dizer que é possível fazer agroecologia dentro de um modelo do agronegócio, porque a agroecologia ela preza principalmente pela vida humana e pela vida da natureza como um todo. Na prática, Ana, quais são as condições para se fazer a agroecologia? Uma das condições primeiras, né, que a gente vê é o acesso à terra. A gente fazer a agroecologia de verdade implica que quem faz agroecologia tem que ter acesso aos meios de produção. Então, a terra como um meio de produção é fundamental. A gente pensar no acesso à tecnologia. Então, por muitas vezes, e esse é um debate profundo e difícil de fazer, porque a tecnologia que é desenvolvida para a produção agrícola, ela é uma tecnologia voltada para a produção em larga escala e para o agronegócio. Então, pensar em técnicas na agroecologia, pensar em resgate de práticas milenares de indígenas, de povos originários, de camponeses, que vão desde o melhoramento genético, da adaptação de sementes, da utilização de insumos biológicos, da própria utilização de insumos da própria localidade, né, para desenvolver a agroecologia, são questões importantes. E aí pensar, né, que para fazer agroecologia a gente precisa ter a prática, ter o conhecimento, ter o meio de produção, e tudo isso a gente faz a partir de políticas públicas intencionalizadas à produção de agroecologia. E quando eu falo de política pública, eu não estou falando só da política pública que vem do governo, mas como que a gente cria, enquanto sociedade, políticas públicas
de consumo de alimento, de consumo consciente, que possibilitem a prática agroecológica e possibilitem a agroecologia como uma alternativa. E a gente tem experiências muito importantes, né, Samir? Por exemplo, quando a gente fala do circuitos curtos de comercialização, e a gente tem, por exemplo, CSAs, né, que são comunidades que sustentam a agricultura. As CSAs, elas são uma forma de fornecer crédito para que agricultores agroecológicos possam fazer a produção e fornecer alimentos de qualidade para aquele que está comprando de forma antecipada. Então, a gente fala do direito à política pública governamental, mas a gente também fala da possibilidade de um engajamento da sociedade como um todo para se fazer a agroecologia e promover a agroecologia. Uhum. Eu queria te fazer uma pequena provocação daquilo que a gente escuta muito de quem defende o agronegócio. Normalmente se fala que se não fosse o agronegócio, não seria possível alimentar a humanidade. Como que você, que trabalha sistematicamente, profundamente com a agroecologia, responde a isso? Acho que a primeira questão é a gente derrubar um pouco esse argumento e esse dogma, né? A gente, em 2007, teve um censo agropecuário no Brasil, e esse censo agropecuário ele comprovou que quem produz 70% dos alimentos que são consumidos no Brasil é a agricultura familiar. Então, sem a agricultura familiar, a gente teria baixíssima produção de produtos como feijão, como arroz, como mandioca, que são produtos que são a base da nossa alimentação. Quando a gente pensa no agronegócio, a gente principalmente pensa em produtos que são commodities agrícolas. O que são essas commodities agrícolas? Elas são alguns poucos produtos que são produtos uniformes e podem ser comercializados no mundo inteiro. E esse processo de comercialização ele está muito vinculado a uma cadeia de valor, a uma cadeia de geração de lucro, uma cadeia produtiva que tem muito pouco a ver com a alimentação humana que a gente precisa. A alimentação diversificada, a alimentação saudável, a alimentação que está aqui, que é produzida ancestralmente. Quando a gente pensa que o Brasil, por exemplo, pauta o agronegócio como a grande saída para a sua economia, e revela isso, né, em dados como o Brasil é o maior exportador de muitos produtos agrícolas, como é o caso da soja atualmente, a gente esquece o que está por trás dessa exportação de soja. Essa exportação de soja, ela carrega consigo a contaminação dos nossos solos, a contaminação da nossa água, a concentração de terras e de renda na mão de poucos produtores. Ela carrega consigo boa parte dos nossos aquíferos e da água que é produzida aqui. Então, se a gente pensa num sistema alimentar, e se o agronegócio é tudo isso, por que nós voltamos ao mapa da fome? Por que hoje 19 milhões de brasileiros passam fome se o agronegócio carrega essa peixe de ser tão grandioso no Brasil? O que a gente vê que é um modelo de reprodução de fome e de miséria, à medida que exclui a agricultura familiar e provoca uma exportação de commodities agrícolas que são para alimentar, que não é para alimentar o nosso povo, né? Que são para alimentar animais, principalmente para a produção de carne em outros países. Acho que esses são elementos de crítica e de análise que toda vez que a gente ouve que a economia brasileira só anda por conta do agronegócio, a gente deve pensar no sangue dos povos indígenas, nas florestas que tombaram, nos agricultores que perderam suas terras, nas pessoas que têm câncer no campo e na cidade pela contaminação de agrotóxico. Que lucro é esse, né? Que modelo é esse que está colocado? Qual que é o desafio maior de quem trabalha com agroecologia hoje? Acho que eu falei um pouco, né, da questão da tecnologia, e aí é muito difícil a gente pensar em tecnologias adaptadas à produção agroecológica. Existe um elemento muito forte que é a dificuldade de acesso a créditos. A gente, principalmente e historicamente, a agricultura familiar recebe no Brasil cerca de 15% de todo o crédito destinado à agricultura, né, ao agronegócio. Então, se a gente pegar os nossos planos safra dos últimos 20 anos,
85% dos recursos são destinados à produção de commodities agrícolas e à agricultura patronal, e só 15% destinado à agricultura de base familiar. Então, o desafio do acesso a crédito e ter condições de produção é muito grande. E aí, junto a isso, né, a gente ter cooperativas organizadas, processos de agroindustrialização que possibilitem, como eu estou mostrando aqui, muitos dos nossos produtos agroecológicos beneficiados e que agreguem valor à produção e que deem condição de sobrevivência para o agricultor que está no campo. Para quem faz agroecologia no campo, poder viver de agroecologia e não ter que se submeter a fazer uma agricultura químico-dependente, vamos dizer assim. Você pode me indicar um livro que trate sobre o tema? Um livro que foi lançado muito recentemente, que é um dicionário da agroecologia e da educação do campo, que é uma parceria com a livraria, né, Expressão Popular, a editora Expressão Popular e a Fiocruz. Eu tenho um verbetezinho escrito lá, mas é um dicionário bastante completo, que tem o conceito de agroecologia e tem vários outros conceitos relacionados à agroecologia. É um livro, inclusive, que está disponível para download, então ele é possível comprar o livro impresso, mas é possível baixá-lo. E já que a gente pode falar de livros e falar de agroecologia, eu queria destacar uma figura que para nós é uma figura central na agroecologia no Brasil, uma mulher que é a professora pesquisadora Ana Primavesi. E a Ana Primavesi é uma autora de livros, de vários livros, e eu destacaria um que me tocou profundamente quando li. A própria biografia da Ana Primavesi é um livro desses, mas ela tem um livro que é um manual do solo vivo. E a Ana Primavesi, ela tem um princípio que ela entende que se o solo é saudável, a planta é saudável e as pessoas são saudáveis. Uma música, Ana. Eu refleti bastante, lembrei muito de uma música que eu ouvia na minha infância, que meu pai cantava, que é Luz do Sol, do Caetano, que ele fala: luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo. E é lindo, né, pensar na agroecologia como essa interação do meio como um todo e da possibilidade que a gente tem enquanto ser humano e o privilégio nosso enquanto ser humano de fazer parte de um ecossistema tão bonito e que o Caetano descreve lindamente em Luz do Sol. Eu gosto demais. Ana, para uma pessoa que queira conhecer um pouco mais sobre agroecologia, que sente que é um caminho novo, importante, mas que não sabe muito por onde começar, o que tem que fazer, o que você daria de conselho para essa pessoa? Penso que algumas coisas são fundamentais, assim. Acho que para quem quer conhecer a agroecologia, acho que pode começar questionando aquilo que está consumindo mesmo, sabe? O que a gente consome e o que isso tem a ver com o mundo que a gente vive, né? E a partir desse momento do que a gente consome, a gente conhecer produtores agroecológicos, acho que muda a vida e transforma mesmo a nossa leitura e a possibilidade de interação de ser humano com a natureza e de como que a gente pode sobreviver nesse planeta. Então, acho que a principal dica para quem quer conhecer a agroecologia é que conheça um produtor agroecológico, conheça uma experiência agroecológica, que seja uma feirinha agroecológica, que vá a algum lugar e converse com quem está preocupado em comercializar produtos agroecológicos. Eu acho que é o diálogo que faz a agroecologia e é a praxis que faz a agroecologia. É praticar e conhecer sempre. Maravilhoso. Adorei tudo. Aprendi muito, poderia ficar horas te ouvindo aqui. Tem mais uma série de questões para debater com você e acho que a gente pode estender esse papo lá no Coreto para contar com a participação e outras perguntas do pessoal também. Muito obrigado, Ana. Muito bom, Samir. Agradeço demais vocês, a parceria, entendendo vocês, né, como pessoas que estão muito dispostas a ouvir e ajudar a gente nessa construção e transformar esse mundo, né, em arte, pão e trabalho para o nosso povo superar esses momentos tão difíceis que a gente vive.